Meu nome é Everton Jones e o título do meu resumo é A avaliação da atividade antioxidante da própolis produzida por abelhas Apis mellifera do distrito da Pedreira. A própolis é um produto de origem natural que é fornecido pelas abelhas a partir da resina das plantas. E as abelhas elas se dividem em dois grupos: a Apinae, que são as abelhas com ferrões, e a Meliponidae, que são as abelhas sem ferrões. Onde nessas abelhas sem ferrões se encontram centenas de abelhas nativas ou indígenas. As abelhas Apinae, elas produzem a própolis e as Meliponidae produzem a geoprópolis, onde essa geoprópolis ela é composta pela combinação de elementos do solo, terra, né, e exudatos de plantas e ceras de abelha. A variedade de cores da própolis e as suas características químicas, elas dependem da sua origem botânica, né? Então, os compostos, sendo inorgânicos e orgânicos, eles vão variar, né? Os compostos orgânicos, os principais são os compostos fenólicos, os terpenos, as ceras lipídicas, os ácidos orgânicos, proteínas, aminoácidos e esteroides. Onde, dos compostos orgânicos, os principais são os fenólicos, pois estudos confirmam que a significativa atividade antioxidante da própolis está relacionada ao alto teor desses compostos. Com isso, o presente trabalho teve como objetivo extrair e avaliar a atividade antioxidante da própolis de abelhas com ferrão da região amazônica. O material foi obtido em uma área de mata localizada no distrito da Pedreira, na zona rural do município de Macapá, armazenado em recipiente de poliestireno e mantido sob temperatura de 4 graus Celsius. A amostra passou pelo processo de maceração e extração com 800 ml de metanol e deixado por um período de 48 horas, onde o procedimento foi realizado por 3 vezes e o material foi filtrado e o líquido foi reunido em um Erlenmeyer de 2 litros para posterior separação do solvente em evaporador rotativo sob temperatura de 45 a 50 graus Celsius por um período de 1 hora, para se obter o extrato metanólico da própolis. Para avaliar a atividade antioxidante, foi utilizado o teste de sequestro de radical livre estável, DPPH. E sobre o extrato metanólico da própolis foram preparadas soluções entre 200 a 25 microgramas por ml. E foi utilizado o ácido gálico como referência e preparado soluções nas mesmas concentrações, entre 200 e 25 microgramas por ml. A concentração do DPPH foi de 40 microgramas por ml. Para análise no espectrofotômetro, as soluções foram adicionadas em uma cubeta. Para análise no espectrofotômetro, 1 ml da concentração de cada solução foi adicionado na cubeta e adicionado 2 ml de DPPH. O branco foi feito com 2 ml de DPPH mais 1 ml do metanol, que foi o solvente utilizado no preparo das soluções. A leitura foi feita em 517 nanômetros, onde se obteve a porcentagem de inibição e assim pôde-se determinar a concentração capaz de sequestrar 50% dos radicais livres. Para os resultados e discussões, o rendimento da extração foi de 77,9%, e o restante, 22%, era composto de ceras e restos de folhas e insetos. O extrato obtido da própolis tiveram eliminação de radicais livres mínimas em comparação ao ácido gálico. A inibição do extrato metanólico ele não passou de 30%, diferente do ácido gálico com valores de inibição máxima de 100%. Né? O extrato metanólico apresentou coeficiente de determinação satisfatório, com diferença significativa de 0,002, podendo apresentar um potencial terapêutico, diferente do ácido gálico, que teve uma diferença significativa de 0,6. Por conta da sua rápida cinética de reação, ele não apresentou um bom coeficiente de determinação, visto que a cor púrpura do DPPH desapareceu rapidamente e não apresentou uma boa relação linear. A partir das porcentagens de inibição e a concentração das amostras do extrato metanólico da própolis, foi possível determinar o CE50 do extrato metanólico, que apresentou entre 20,8 mais ou menos 3,13 microgramas por ml, de concentração capaz de sequestrar 50% dos radicais livres. Com isso, o extrato apresentou bom rendimento no processo de extração e a avaliação da atividade antioxidante pelo método do DPPH
indicou uma moderada atividade antioxidante quando comparado ao padrão ácido gálico. Utilizada apesar de ser baixa, a própolis testada ela apresenta, apesar de pouca, atividade antioxidante.